Você imagina você aprender a ler contrarótulo em 2007? Não, você saía na rua, começava a ler as coisas, você não comia nada. Quando minha mãe ficou doente, eu fiz uma promessa para Deus, que se minha mãe ficasse boa, eu ia fabricar no Brasil um produto que o doutor Eduardo trazia dos Estados Unidos. Então eu comecei a escrever esse blog chamado Capitalismo Sustentável de como seria uma empresa. Aí ela seria assim, ela seria uma empresa que ia ter cosmético natural, que fazia menos mal para as mulheres, alimento natural, que fazia menos mal para as mulheres, e também suplemento em cápsula e pó natural, que ia fazer bem para as mulheres. A gente tem 2 produtos na empresa que são muito surpreendentes, né? O Ora Pronobis, porque ele é 25% proteína vegetal. É. E ele tem magnésio, que é difícil no Brasil, né? A gente atingir um objetivo desses, né, de saúde, sem cuidar do intestino, sem cuidar do cérebro, impossível. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Hoje eu vou falar de empreendedorismo. Vou conversar com Ricardo Cruz, que é o CEO da Nação Verde. A Nação Verde é uma empresa de produtos naturais, produtos altamente qualificados nesse ponto de vista saudáveis, né, de saudabilidade. Enfim, são mais de 100 franquias e ele vai contar pra gente como é que ele se tornou esse empresário, né? Como é que foi o caminho dele para chegar aí, porque não foi sempre um caminho de coisas saudáveis, ele conquistou isso, ou as coisas saudáveis o conquistaram, é isso que a gente vai descobrir. Se você gosta do meu canal, se você gosta das minhas entrevistas, eu vou te pedir para me dar um selo. O selo aparece aqui embaixo escrito, você quer comprar um selo, ou então aparece um quadradinho com o coraçãozinho, você clica ali e colabora com a existência do canal. Se torna quase um patrocinador do canal. Ricardo, você não é sempre um homem dos produtos naturais, não, né? Não. Você teve outros empreendimentos antes, né? Na realidade, comecei com 16 anos de idade a empresa, né, Leda? Nossa, era uma empresa de quê? Com 16 anos, a pessoa tem uma empresa de quê? Mas você me dá só um minuto, só para eu fazer um comentário? Antes de começar a contar essa história, um minutinho rápido. Ó. Quando uma vez eu encontrei o Duda, eu falei assim para ele, Duda, um dos grandes sonhos da minha vida eu não consegui realizar. Né? Tinha 2 grandes sonhos em relação a essa entrevista agora. O primeiro era ter feito um encontro com Hebe Camargo e eu não consegui, porque ela faleceu. Né? E ou eu entrevistando ela num podcast meu, ou ela, né? Ou ela me entrevistando de alguma coisa, de alguma forma, porque eu era realmente muito fã da Hebe Camargo. E a segunda pessoa, sabe quem era? Não. Você. Imagina. Você. Era um sonho que eu tinha, porque desde criança eu te assistia, né? Então, eu queria compartilhar com você que você está realizando meu sonho. Ó, sonho de... Que bom, que bom. Sonho de menino. E a gente vai falar de sonhos, né? Porque você realizou vários sonhos ao longo da sua vida. Porque ninguém começa aos 16 anos, o quê? O que era a pessoa com 16 anos? Não podia nem votar e já podia ter uma empresa? Meu pai, é verdade, você tocou um ponto importante, não podia nada. E aí eu azucrinei tanto meu pai que ele me emancipou para 21. E aí eu consegui abrir minha primeira conta no Itaú, a mesma conta que eu tenho até hoje, inclusive. Né? E eu comecei com 16 anos uma empresa e aos 21 anos eu tinha 22 funcionários. Eu tinha mais funcionário que ano de vida. E eu sempre gostei de moto, né? Eu sempre fui apaixonado por moto. Jeep, moto, off-road. E eu fazia roupas com esses motivos aí, né? De moto, de motociclismo. E a empresa deu certo, eu comecei a crescer. Comecei aos 16 com o apoio do meu pai, ele me emprestou dinheiro, né? E me cobrou cada centavo, com juros, né? Tive uma boa educação desde cedo. Meu pai deu impulsionamento e meu pai era já um caso raro, né, Leda? Porque meu pai incentivava o empreendedorismo. Né?
era um caso muito raro assim naquela época, né? Meu pai achava que o filho dele tinha que ser empreendedor. Tanto é que ele ajudou, né, todos os filhos e pagou até o terceiro colegial, né, para os filhos. Né? E faculdade, cada um que trabalhe que pague a sua. Porque ele acreditava que nós deveríamos começar uma empresa e não necessariamente uma faculdade. Meu pai tinha uma cabeça muito São avançada para a época. vários irmãos? Nós somos em 4. Irmãs gêmeas. Olha. As mais E novas são todo mundo gêmeas. é empreendedor? E só eu e meu irmão. Minhas irmãs são funcionárias públicas, né? E eu comecei a empreender, deu muito certo, e aí fui avançando até os 36, 37 anos de idade. Eu já devia ter uns 18 anos de carreira de CNPJ já. E aí eu já tinha passado por problema financeiro, já tinha passado por problema de relacionamento, nada disso me abalava. Eu achava que era invencível. Até que eu descobri que não era bem assim. E descobriu Todo mundo tem, como? todo mundo tem sua criptonita, viu? Todo mundo tem. Né? Uma hora ela aparece. E minha mãe foi fazer uns exames, aí começou umas conversas estranhas em casa, parecia que estava escondendo alguma coisa, e eu percebi que isso era uma coisa que me afetava muito, muito mesmo. Mas muito mesmo, isso aí realmente me derrubou. Aí ela tinha aqueles pólipos que dá, né, nas pessoas, né? Principalmente em mulheres, porque as mulheres não se fala sobre isso, mas as mulheres têm dificuldade de ir ao banheiro, principalmente quando viajam, né? Mas naquela época, não sei hoje, mas naquela época não era uma coisa que era conversada, né? Mas depois eu fui descobrir que minhas irmãs também passavam por isso, e muitas pessoas passam por isso, né? Tem dificuldade, problemas intestinais e tal. E aquilo me abalou profundamente. E aí eu conheci o doutor Eduardo Gomes de Azevedo, conheci o doutor Lair Ribeiro, li os livros deles, né? Fui conhecer pessoalmente, virei amigo pessoal do doutor Eduardo Gomes de Azevedo, que era o médico a vida toda do Pelé, que é médico do João Dória ainda, né? Foi médico do Ayrton Senna, foi médico da Xuxa, enfim. Ele era um cara que era muito à frente do seu tempo. E eu visitei ele, Leda. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: não é que a sua mãe está doente. Todos vocês estão. Você imagina você escutar isso em 2007. 2007, Leda. Ovo fazia mal e margarina era bom. É verdade. E as mães se orgulhavam, viviam orgulhosamente, porque faziam macarrão com salsicha para os seus filhos, que salsicha era proteína. Né? E comprava nuggets. Compra nuggets, que nuggets é bom pro seu filho. E esse era o Brasil. Para resumir rapidamente, o Brasil de 2007 era isso, para fazer um resumo. E aí eu visito o médico, ele fala umas coisas assim. Você imagina em 2007 eu escutando isso. Na verdade, a sua mãe precisa fazer um detox. Detox. E aí começou, né? Não, porque o glúten, glúten, né? Porque em 2007 era outro Brasil. Não é tanto tempo assim, mas o Brasil ele deu saltos evolutivos. Assim. O Brasil está muito bem hoje em dia. O Brasil, na última década, nesses 10 anos aqui, o Brasil assim, evoluiu assustadoramente. Assim, evoluiu muito o Brasil. Mas aquele Brasil era um Brasil que não lia rótulo, não lia contra rótulo. Né? E o doutor Eduardo me ensinou, Leda, a ler contra rótulo. Você imagina você aprender a ler contra rótulo em 2007? Não, isso aí não faz bem para a esquizofrenia de ninguém. Você saía na rua, começava a ler as coisas, você não comia nada. Por quê? Porque só tinha tragédia, né, para se vender. Né? Hoje ainda você tem bastante recurso, né? Mas em 2007 era só tragédia. Então o doutor Eduardo ele Mas falava o a seguinte, gente olha... não sabia que era uma tragédia. A gente foi Pois é. descobrindo aos poucos o azul, como é que é? Vermelho crepúsculo, aqueles corantes com os nomes fantasiosos e tal. A gente foi descobrindo, né? Foi uma conquista. Mas como é que você sai do mundo da moto? Então, você tinha loja de moda para motoqueiros, é isso? E
Tinha loja de moto também. Loja de moto, Tinha, moto. tinha. Ah, Quando esse problema de saúde da minha mãe aconteceu, eu tinha 5 empresas. Eu tinha 4 empresas minhas e uma com um sócio. Quando minha mãe ficou doente, eu fiz uma promessa para Deus. Né? Eu fiz uma promessa que se minha mãe ficasse boa, eu ia fabricar no Brasil um produto que o doutor Eduardo trazia dos Estados Unidos. oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. O doutor Eduardo, ele falava o seguinte, não compro nada no Brasil, nem cápsula, nem pó, nada. Tudo que meus pacientes usam, eu trago dos Estados Unidos. Então, eu comprava todas as coisas com ele. Porque eu falava, por que, doutor Eduardo? Ele falava assim, não, eu não confio em nada que vende do Brasil. As cápsulas, os pós, para mim é tudo falsificado. É o posicionamento dele. Na realidade, esse problema ele persiste até hoje. Né? E aí tudo bem. A minha mãe ficou boa, eu fui pagar minha promessa. Simplesmente assim. Porque eu sou meio cagão, viu, Leda? Eu acho realmente que Deus vai me castigar, entendeu? Eu realmente acho isso. Acho mesmo. Então, quando eu faço uma promessa para Deus, eu cumpro. Porque eu acho que ele vai me castigar, sabe? Eu tenho essas Sei, eu loucuras. cumpro promessas. Eu acho Eu que Deus entendo vai me isso. castigar, Porque cara. eu cumpro as promessas que eu faço. Porque eu acho que vai rolar um castigo, Pô, claro, se eu não cumprir. eu sou cagão mesmo. E fiz essa promessa. Aí eu pesquisei no meu network, comecei a fazer um network muito forte em saúde, em alimentação, comecei a fazer um network muito forte. Eu sempre fui autodidata, né? Sempre tive facilidade para estudar sozinho, até hoje eu estudo sozinho. Hoje eu estudo Bíblia, por exemplo, sozinho e astronomia, né? De madrugada eu estudo a Bíblia e estudo astronomia muito, estudo muito. Tanto é que meu filho com 2 anos, ele fala o sistema solar, vai e vem do sistema solar inteirinho em inglês e português, com menos de 2 anos de idade. Então eu sempre tive muita facilidade assim de ser um autodidata, comecei a estudar muito, muito mesmo. Encontrei uma doida. Eu falei, essa aí é doida que nem eu. Encontrei uma doida lá em Santa Catarina, que ela tinha uma fazenda na cratera de um vulcão extinto. E ela plantava aloe vera lá. Dona Cacilda e o seu Dionísio, casal. E eu peguei o avião e fui para lá. E ela acreditou em mim. Ela gostou, ela foi com a minha fachada, Leda. Ela acreditou em mim. Aí eu falei para ela, eu falei, ô Cacilda, Cacildinha, eu falava assim, Cacildinha, era uma senhora. Eu tenho que pagar a minha promessa, você tem que me ajudar. Eu é que não vou pro inferno por sua causa. E eu não vi ninguém que produz esse troço aqui no Brasil. Não consegui achar ninguém. E aí ela tinha uma fabriquinha toda legalizada e ela possuía um segredo milenar que é de família, que veio de família em família. Porque a aloe vera, ela tem um segredo milenar, que é como tirar o veneno dela, como tirar a aloína. E esse segredo foi indo de geração em geração e estava com ela. Eu falei, olha, eu quero fazer, né, um produto de aloe vera no Brasil que tem que ser seguro, tem que ter registro na Anvisa, tudo certinho. E ela tinha e não usava. Né? Eu falei, pois por que você não usa? Ela falou, eu tenho que tomar conta da fazenda, eu tenho que tomar conta de tudo. Eu falei, eu vou fazer. Aí registrei o nome, registrei tudo, fiz o registro da Anvisa, aquele corre-corre, e o produto ficou pronto, eu registrei com o nome de Aloe Potion. É a nossa caneta Bic, é o produto que eu vendo há 14 anos, né? É o produto que eu mais vendo. Então é um suplemento de vitamina C e ele tem um anel aromático de aloe vera, que é um extrato seco de aloe vera. E dessa forma no Brasil a gente conseguiu registrar, porque no Brasil o suco de aloe vera é proibido. Então, como é proibido, nós tivemos que desenvolver uma fórmula para tomar aloe vera de uma forma segura no Brasil. Como eles proibiram a gente, que seria uma coisa muito simples, fazer um suco de aloe vera, né? Relativamente simples, nós tivemos que superar toda essa legislação brasileira e construir um primeiro produto que era seguro de aloe vera com a potência aromática da aloe vera, assim como o óleo essencial. E a aloe vera que a gente conhece com que nome, essa planta?
Cara, no Brasil, vulgarmente chamado de babosa, né? Babosa. Mas Na minha é infância, uma lá em Juiz prima, de né? Uma Fora, prima dela. as pessoas usavam a babosa, pegavam aquela folha, cortavam, ela tem um líquido dentro, cremoso, uma coisa, meio, parece uma geleca, É. né? E elas passavam no cabelo. Eu me lembro da minha prima com o cabelo todo gosmento de babosa. Eu não sei se funcionava, porque eu era realmente pequena quando isso acontecia. E, então eu não tinha problema com cabelo. Se fosse hoje, eu ia me interessar profundamente por aloe vera. Mas naquela época eu achei inteiramente bobo, não prestei atenção. Mas existia isso. Em Minas Gerais inteiro, todas as mulheres faziam isso. E As mulheres funciona, da e idade funciona até adulta, hoje. né? E funciona até hoje. Funciona até hoje, é? Até hoje. Só que não é essa. É outra. Porque a aloe vera, ela tem um pouco mais de 300 tipos catalogados, né? É. E essa aí é uma babosa cosmética, né? A aloe vera que Então ela tem um poder, ela é usada na indústria de cosmetologia, é isso? mais de 50% de todos os cosméticos no Brasil tem aloe vera. Olha isso. A aloe vera é incrível. E você desenvolveu uma cápsula, Não, é líquido. é líquido? Ela chama aloe vera barbadensis. É uma espécie, né? E essa aloe vera barbadensis, você tem que tirar a aloína, que é um veneno dela. Você tem que fazer um processamento, obter o anel aromático, que é um extrato seco dela. E aí você faz um veículo com vitamina C, que é antioxidante. Então você tem vitamina C, vitamina E, que são antioxidantes. Então a gente mistura um extrato seco até um percentual que é permitido pela Anvisa, e a gente faz assim um produto seguro, que usado regularmente e da forma correta, ele produz assim milagres na pele da pessoa, no intestino, regula as funções, reduz refluxo, necessidade de omeprazol, enfim. Dá para você usar uma dose dupla se você chegar de ressaca em casa, misturar com água gelada e tomar, acorda zerada. Mas eu não recomendo isso. Mas o pessoal às vezes me manda mensagem e pergunta: Ricardo, como é que é aquela receita lá mesmo? Eu tenho uma com um aloe potion com óleo de uva, que eu uso, eu também tenho essa versão, com óleo de uva, óleo de semente de uva, e esse aí é bem gostoso. E daí dá para fazer um drink com água com gás, assim, você toma e tira realmente a ressaca mesmo, tira realmente. Mas Que loucura. eu não fico divulgando isso. Eu E aí, acho que hoje em dia, você tem quantos produtos nessa área de naturais? Porque você trabalha quase muito com Ora Pronobis também, né? trabalho. Hoje quase 400 produtos. Hoje quase 400. E aí, minha mãe ficou boa, né? Eu fui pagar minha promessa e montei a sexta empresa. Montei a sexta empresa. Aí eu tinha 6 empresas, Leda, dá só uma olhada nisso. Olha que engraçado isso. Eu estava lá numa concessionária de moto, cheio de moto, Jeep, essas coisas, no térreo. E aí você subia a escada no primeiro andar, era ocioso, e eu montei ali uma apresentação, onde a gente treinava os médicos e nutricionistas em como eles receitarem suplemento natural, o Aloe Potion, Aloe Vera. A gente ensinava o médico e o nutricionista a receitar, que eles não sabem receitar. Aliás, não sabem até hoje, né? Sai da faculdade sem saber. E aí a gente treinava eles para eles aprenderem e tal. Muitos médicos se interessavam. Estava começando no Brasil a medicina ortomolecular. Isso é 2008 já, tá? Final... Não, meio de abril de 2008, para ser mais exato. E aí, abril de 2008. Já já você vai saber por que eu lembro o mês, certinho. E tava muito engraçado. Por quê? Porque embaixo eu vendia moto. Há muitos anos eu já tinha vendido mais de 5 mil motos. E o que acontecia embaixo? As pessoas morriam. Ué, quem vende moto, todo mês chega uma notícia que alguém morreu, perdeu um braço, perdeu uma mãe, Que horror. perdeu um pai, perdeu um filho. É verdade. A realidade de quem vende moto é essa. Então ficava assim, no térreo, as pessoas morriam. E lá no primeiro andar, a gente fazia as palestras à noite para os médicos, e as pessoas vinham, usavam, trazia amigo, trazia familiar, me abraçava, me pagava e falava obrigado. Eu falei, nossa, a pessoa está me abraçando e me pagou. Há quase 20 anos eu vendia moto, as pessoas morriam.
E aí a pessoa passava o cartão, me pagava, me dava um abraço e falava, muito obrigado. Eu não estava acostumado com isso. Era um choque cultural muito grande, Leda. Era um choque cultural absurdo. Eu ficava olhando, convivendo com aquilo. Eu não queria mais descer pro térreo. E aí é que eu falo que não foi o problema de saúde da minha mãe que deu esse 360 na minha vida. Foi o assalto. Porque lá nessa mesma concessionária onde tinha essas palestras no final do dia à noite, era a minha maior concessionária de moto. E lá eu tive 3 assaltos à mão armada. Eu tinha uma loja em São Paulo que eu tinha tido um assalto também, mas eu não estava na loja. Nessa loja aí eu tive 3 assaltos à mão armada. E você E estava? nesse assalto, estavam os 3. Estavam os 3. E nesse assalto aí à noite, mesmo sem reagir, em menos de 1 minuto de assalto, até porque o ladrão pegou exatamente o que ele veio buscar, e nesse assalto eu tomei um tiro. E eu quase vinha falecer. Fiquei no hospital entre a vida e a morte, né? E quando eu saí do hospital, em 1 ano, até menos de 1 ano, eu vendi as 4 empresas. Vendi as 4, não conseguia mais ficar lá, realmente. E fiquei numa empresa que eu tinha um sócio apenas, fui nele, era um ramo paralelo, assim, a esse, de moto, parecido com esse, mas não o mesmo ramo. Eu fui nele e falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não precisa dar a minha parte do lucro, porque eu não vou vir mais. Mas a minha parte está à venda, você vende para alguém ou compra, mas eu não venho mais, eu não vou trabalhar mais aqui. E passou um tempo, pouco tempo, ele comprou minha parte, e eu usei todo esse dinheiro para começar um sonho, para começar um negócio que nem nome tinha. Mas já tinha começado, mas não tinha nome. Porque a gente chamava de Mix Clube. Como as lojas se chamavam Motomix, a gente tinha um clube lá que a gente inscrevia as pessoas e mandava e-mail para elas. Chamava Mix Clube, porque a gente buscava a moto das pessoas para lavar, para dar manutenção. Se quebrasse, a gente cobrava uma mensalidade, a gente buscava. Então eu tenho um mailing lá. E eu comecei com isso, chamava Mix Club. É o que eu tinha. Comecei com isso aí. Eu não tinha know-how nenhum. Zero. Quando eu cheguei no prédio que hoje é a Nação Verde, na Matriz, onde é a fábrica da Nação Verde, tudo. Inclusive, estou te convidando já para conhecer. Obrigado. Quando eu cheguei lá, era meio que um acampamento. Eu tinha uma mesa, um notebook, e eu comecei a escrever um blog chamado Capitalismo Sustentável, que depois virou Capitalismo Consciente, que hoje é famoso. Então eu comecei a escrever esse blog chamado Capitalismo Sustentável, de como seria uma empresa. Aí ela seria assim, ela seria uma empresa que ia ter cosmético natural, que fazia menos mal para as mulheres, alimento natural, que fazia menos mal para as mulheres, e também suplemento em cápsula e pó natural, que ia fazer bem para as mulheres. Eu pensava nisso, eu falei, não vou deixar acontecer com a mãe de ninguém o que aconteceu com a minha, né? Pensava nisso aí. Não tinha business plan, não entendia do ramo. Eu lembro, o dinheiro de hoje, eu tinha uns 2 milhões de reais mais ou menos, eu torrei tudo em 2 anos, assim. Mas tudo, 20 anos de trabalho, eu torrei em 2 anos, Leda. Em 2 anos. Não tinha nome, eu como sempre fui um cara meio nacionalista, sempre fui um cara era do off-road, né, Leda? Eu amava a natureza, amo, né? Amo muito. Amava a natureza, amava a cachoeira, viajar de jipe, essas coisas. E aí botei o nome de Nação Verde. Começou um negócio no Brasil chamado Facebook, estava no primeiro ano. Eu fui lá, registrei, estava livre. Fui lá no www.naçãoverde.com.br, estava livre. Liguei para meus advogados, eles registraram tudo que podia. Todo mundo gostou do nome. Eu não tinha know-how de nada. Depois os caras falaram que existia uma Mundo Verde. O pessoal perguntou, seu nome chama Nação Verde por causa do Mundo Verde, mas eu nem sabia que existia Mundo Verde. Não sabia de nada. Aí comecei, montei cosmetologia, alimento e suplemento e comecei a montar. Em 2011 ficou pronta a empresa. Aí eu batizei de Nação Verde. Em 2012 eu comecei a escrever meu livro chamado Método UAU, que é tudo que eu aprendi no varejo. Esse livro é o livro que as pessoas estudam para poder abrir uma loja nossa, da Nação Verde, né? A gente manda para a casa dela, ela estuda o livro, faz uma prova, e aí vem para o treino na matriz, e aí ela pode ser uma franqueada Nação Verde, né? Essa metodologia, ela já tem 10 anos. Então começou em 2012, foi até 2022, aqui fizemos 10 anos agora em 2022. E quantas lojas são? Hoje são 103 franqueados
e chegamos a 50 e poucas lojas agora, porque a gente tem loja física e home-based também, as digitais, né? Então, é mais ou menos meio a meio. 50 e poucas lojas físicas, 50 e poucos home-based digitais, que a gente começou a fazer isso na pandemia. A gente começou por necessidade, mas hoje deu muito certo. E Pessoal, você fabrica todos esses produtos? ou a gente fabrica, 100% das fórmulas dos produtos são nossos. Mas a gente tem umas coisas que foram sendo desenvolvidas, a metodologia, a filosofia do negócio nunca mudou. Então, para você ter uma ideia, há 7 anos atrás, eu conheci alguns pequenos sítios que plantam café, que eram cafés de verdade arábica, e single, não é blend, não é mistura de variedades, são variedades únicas. Porque eu descobri estudando que aquele café que a gente toma por aí, nem café é direito, café convencional, né? E aí o pessoal fala, tem que tirar o açúcar do café, tirar o açúcar do café. Mas como é que vai tirar o açúcar do café? Aquilo é amargo demais, é difícil. Você conseguir tirar o açúcar daquele trem lá, você pode pegar uma capa e sair voando por aí, porque é difícil tirar açúcar Então, daquele lá. acho que eu posso pegar a capa, porque o Laí Ribeiro me convenceu a tirar o açúcar do café. Eu tirei e eu tomo café, esse café que meu filho diz que não é café, que é uma mistura vagabunda de não sei o quê. Enfim, eu tomo esse café, eu tomava extra forte, o que eu consegui mudar esse ano para o tradicional. Mas eu não consegui tomar esses cafés bons, de qualidade, que vocês falam 100% não sei o que lá e tal. Eu tomo esse comercial mesmo, que você compra no supermercado. Eu tomo sem açúcar nenhum. O Laí me convenceu. Eu fiz uma entrevista com ele que ele falou tão mal dos adoçantes que eu tirei tudo. Pois é, E sabe que eu me acostumei, agora eu não consigo botar nada no café. Açúcar, mas não é enfim. fácil, não é fácil. Eu, há 7 anos atrás, eu descobri que o problema não era necessariamente nas pessoas. É que aquele café convencional, ele é amargo, ele é horroroso mesmo. E aí eu descobri, comecei a estudar e descobri que existiam variedades de café single que não vai açúcar mesmo. E aí a gente lançou a marca Almazém, que é uma marca dentro da Nação Verde, onde a gente tem café e cacau. A gente tem o café e desse cacau a gente vende ele em pó e a gente desenvolveu quase 40 tipos de chocolates diferentes. E Caramba. esses chocolates, uma parte deles não vai açúcar e uma parte deles, nós somos os primeiros no Brasil a fazer um chocolate sem gordura hidrogenada, mas com açúcar demerara orgânico. Então é um chocolate que, além de não fazer mal necessariamente, a não ser que você coma exageradamente, mas além de não fazer mal, é um chocolate que faz bem. Mas é gostoso. Muito gostoso. O pessoal gosta. Muito Então, bom. a Nação Verde, a gente nunca foi uma empresa de produtos naturais, necessariamente, porque a gente não sabia o que era isso. A gente não sabia como que era o ramo. Não era uma coisa que foi estudada. Vamos investir em produtos naturais. Não tinha esse mindset, entendeu? A gente queria fazer aquilo, né, que a gente aprendeu com o doutor Eduardo, com o doutor Laí Ribeiro, e a gente queria fazer aquilo lá. Não tinha muita noção do que a gente estava fazendo, não tinha muito estudo. E quando E é a que gente, você virou uma empresa sólida mesmo? Com 5 anos de empresa? a gente virou uma empresa, puxa vida, a gente virou uma empresa sólida e que crescia assustadoramente em 2019. 2019 a gente. Decolou. Aí, em 2019, a gente saiu numa página inteira da Folha de São Paulo. Saímos uma página inteira da Folha de São Paulo. Saímos uma página inteira no Estadão. Saímos na Exame. Saímos na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A gente virou meio que moda, assim. O estilo da empresa, né? Então, nós lançamos no Brasil aquele desodorante que não faz mal, que não tem alumínio. Pô, mas você lançou o café, lançou o desodorante? Lembra que a empresa começou com cosmetologia, alimento e suplemento? Na realidade, a questão não era abraçar o mundo, não era nada disso. Na realidade, tudo aquilo que a gente via que fazia mal para as pessoas, a gente queria fazer alguma coisa gostosa e que não fizesse mal para as pessoas. Basicamente, a construção até hoje da empresa, ela é mais ou menos assim. A gente olha para um produto, para uma proposta.
Se a gente leva esse produto, essa proposta, para nossa mãe em casa, para nossa esposa, para os nossos filhos, então o produto está aprovado. Se a gente não vai levar, o produto está reprovado. É meio que é isso o critério de avaliação, né? Esse é o critério. Se a gente vai levar para casa, o produto pode ser vendido. Se não vai levar para casa, não pode. Então o critério não mudou, continua sendo esse ainda. E aí a gente com muita dificuldade foi levando essa empresa para frente, mas em 2018, 2019 veio uma grande virada, a gente saiu em muitas matérias, como eu disse, nos jornais, etc. E tudo espontâneo. A pequenas empresas, grandes negócios foi muito engraçado. A pessoa entrou na minha loja, comprou um produto nosso, comeu, daí experimentou um outro produto, ela ficou apaixonada, a gente não sabia que essa pessoa era um diretor da Rede Globo. E ele falou, nossa, eu vou levar vocês na pequenas empresas, grandes negócios, e voltou no outro dia com a equipe. Poxa. E gravou a gente lá, foi legal. Aí no mês seguinte, ele me mandou um convite, eu fui até o Projac, participei do programa da Fátima Bernardes. Foi assim, um estouro. Começou a crescer muito, né? E aí veio a pandemia, cara, em 2020. Putz, bem quando a gente estava se alavancando, né? Foi um baque terrível, assim, para todos nós. Até hoje, na realidade, as sequelas estão aí, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu sobreviver. Graças a Deus, a gente conseguiu manter um nível muito bom de produto, porque tudo sai da nossa fábrica ou da nossa central, como eu estava dizendo, né, na sua pergunta, né? E é muito difícil fazer isso, né? Produtos naturais é muito difícil, né, Leda? Porque envolve safra, né? Envolve fabricação, muitos produtos têm uma perecibilidade, um risco alto, então a gente tem um sistema que a gente trabalha numa atmosfera ali que a gente controla o ambiente, é um sistema que é caro de manter funcionando para chegar. Porque a Nação Verde ela tem uma diferença, Leda, de todas as outras empresas, porque tudo que está nas nossas lojas, que é da nossa marca, sai da nossa fábrica. Nós não temos terceirizados, né? Tudo sai da gente. Então, todos os cafés, todos os chocolates, todas as farinhas, todas as castanhas, todos os chás, todas as sementes, todas as frutas secas, né, todos os suplementos em cápsula, em pó, são criados, inventados na Nação Verde. E como é que você descobriu o Ora Pronobis? Porque você nem é mineira. O Ora Pronobis vem desse meu espírito de ser autodidata, né? Então, eu estudei Ora Pronobis, conheci a doutora Denise de Carvalho e alguns médicos que fizeram alguns estudos muito legais do Ora Pronobis, né? E o Ora Pronobis é uma planta sensacional, né? A gente tem 2 produtos, fora o Aloe Potion, né? A gente tem 2 produtos da empresa que são muito surpreendentes, né? O Ora Pronobis porque ele é 25% proteína vegetal. É. E ele tem magnésio, que é difícil no Brasil, né? O Muito. Brasil não é um solo que É a tem... característica. O nosso solo não tem, né? Então, ele tem vitamina C, vitamina A, e ele tem, assim, algumas vitaminas do complexo B, então, mais manganês, mais zinco, assim, é um produto sensacional. É um produto que é um remédio, basicamente, né? É um dos produtos que a gente E mais, você mais utiliza vende. Ora Pronobis em torradinha, tipo snack? Como é que você... Sim, a gente vai inventando, né? E aí, para a gente poder fazer uns snacks mais naturais e mais gostosos, a gente acaba inventando aqui uns snacks e fabricando e mandando para as nossas lojas. Snacks, assim, para ser uma alternativa a esses Elma Chips, essas coisas muito trash. Uhum. Então, a gente acabou criando que a gente fez um biscoito com Ora Pronobis, a gente faz biscoito aqui com açafrão e aveia, só que são bons. Eu brinco só que são bons porque, pejorativamente falando, o pessoal pensa 4 coisas quando você fala dessa seara chamada produtos naturais. O pessoal pensa 4 coisas, Leda. Primeiro, Leda, é caro. Segundo, é ruim. Segundo, é feio. O quarto é meu médico mandou. O cara só vai se ficar doente, tá ligado? E na Nação Verde não é verdade. Porque como a gente não começou como uma empresa de produtos naturais, porque a gente nem sabia o que era isso, então a gente só aceitava coisas que passavam pelo nosso paladar. Mas como assim?
É isso que vocês estão ouvindo. A gente testa todos os produtos da empresa. Porque a gente homologa produtos de parceiros do Brasil todo. E a gente exige a amostra lá na matriz para a gente experimentar, para ver se o produto tem o padrão da empresa. Essa maluquice a gente faz até hoje. Toda semana chegam caixas de tudo que é lugar, de produtos para a gente experimentar, para a gente autorizar a colocar nas lojas. É uma doideira só. Mas é a filosofia do negócio. A filosofia do negócio é essa. Você É o famoso... tem o quê? Você tem um experimentador? Igual Tenho. esses personagens da história, não é? O provador, o sujeito que provava a comida É. sei lá, do Hitler, de não sei quem, porque eu já li vários livros sobre isso, de provadores, né? Os provadores que faziam testes alimentares. Hoje eu acho que o Putin deve ter isso, né? O cara da Saiu até, Coreia, saiu da até Coreia um do meme deles Norte, aí. né? Eles devem ter os caras que provam para não serem envenenados, né? Na história tem vários personagens assim. Então, na sua indústria deve ter um provador, né? Alguém que prova e que fala isso é gostoso, isso não é, isso é bom. Leda, você Ou é sabe você que que prova isso? a gente tem a equipe de negócios aqui, e eu também. Antigamente era eu sozinho, né? Mas hoje a gente tem uma meia dúzia de pessoas que ajudam nisso. Porque não pode ser o gosto, né? Existe, né, o gosto do gostar do verbo gostar, é uma coisa muito pessoal, né? Então, a gente determinou ali coisas que a gente sabe que historicamente tem a ver com a empresa, porque não tem jeito, Leda. Quando a coisa não tem a ver com a empresa, a coisa não vai para frente, viu? Tem que ter a filosofia do negócio, né? E você sabe que você estava contando essa história do provador aí, e tem um registro bíblico que no Egito existia a figura do copeiro. O copeiro, é que hoje o copeiro para nós aqui no Brasil é uma coisa um pouco diferente, né? Mas no, É quase um mordomo, né? mas no Egito o copeiro era aquele que provava o vinho, para ver se não estava envenenado. Então o faraó tinha sempre os copeiros, né? E os copeiros provavam vinho. Tanto é que um deles indo para a cadeia acabou conhecendo José do Egito na cadeia, e daí se desenrolou toda a história. E aí, como eu estava te falando, essa, essa, esse Ora Pro Nobis, nós temos também nessa linha aí, Leda, o Bioveg. Que é isso? Pois é, por que eu estou citando isso? Porque a Nação Verde, e eu acho que é uma coisa interessante para todo mundo que está nos ouvindo, a Nação Verde é uma empresa de invenção. Invenção. A gente inventa coisas aqui, né? O Bioveg foi uma invenção. O Bioveg é a proteína isolada do amendoim. Porque você tem Não, o diz que o whey, que é o amendoim é super complicado porque tem muito fungo. Eu parei até de comer amendoim de tanto que me amolaram com essa história de fungo. Mas é verdade. Tem alguns. Tem um fungo muito perigoso no amendoim. Muito perigoso. Tem a fluoxetina, que é muito perigosa. Muito perigosa. É uma bactéria extremamente resistente, extremamente perigosa. Isso é verdade, né? A gente conseguiu um parceiro americano que ele tem uma planta, né, e ele traz o amendoim da Argentina, e nessa planta ele conseguiu uma tecnologia patenteada que ele tira a proteína isolada do amendoim. Caramba. É uma coisa tão bem feita, que nós já temos o selo Halal, que é o mais difícil de todos, e temos o selo Kosher. Essa proteína ela é exportada para o Canadá e para os Estados Unidos apenas. Eu sou o único brasileiro que entrou nessa fábrica no mundo. Caramba. O cara gostou muito da filosofia da Nação Verde e produziu isso pra gente, né? Por uma questão pessoal, mais nada, não tem nenhuma outra questão, até porque é uma fábrica monstruosa que produz para o Canadá e para os Estados Unidos, não tem necessidade, não precisa da Nação Verde para nada, né? Mas é uma questão é uma questão de empatia mesmo, mais nada, né? Eu conheci essa pessoa apresentada no meu network por uma outra pessoa. Essa pessoa falou de mim para ela e ela gostou da história, quis me conhecer, estava no Brasil, precisavam de uma coisa, que eles precisavam de uma ajuda, e eu tinha essa ajuda para dar, ele ficou agradecido e acabou virando meu amigo.
né? E você faz. E essa, como é que chama mesmo? Bioterm? Essa proteína isolada do amendoim, eu tive a ideia de unir ela com fibra de maçã. E aí eu consegui fazer uma proteína que não tem estévia, não tem aquele gosto de estévia, aquele gosto de Aquela xilitol, não tem coisa nenhum amarga. tipo de adoçante, tá? Nenhum tipo de adoçante. Eu usei essa fibra de maçã que eu desenvolvi com outro laboratório e eu uni essas duas coisas e fiz, na minha opinião, o melhor whey do Brasil. Ele tem Jura? um quê de paçoca, só que não tem nenhum tipo de aromatizante, porque ela traz do próprio amendoim. Muito embora seja uma proteína isolada no processo, ela traz aquele aroma da paçoca, né? Muito gostoso. E como ele tem selo exigido isso, né, na exportação, ele tem selo halal e selo kosher, eu te digo que agora você pode voltar a comer o seu amendoim. Você Amendoim. pode Pois amassar na é. banana, que fica assim, incrível. Aí tem o cacau da Nação Verde, que é muito diferente do que você está acostumado. Aí você pode pegar o pó de cacau, misturar ali na banana, um pouquinho de pó de cacau, um pouquinho de Bioveg, que é essa proteína do amendoim. E aí o negócio fica O sensacional. negócio fica perigoso. Olha, é o único produto que eu consumo há anos e não enjoo, porque realmente aquele gosto de adoçante, aquele retrogosto que dá de adoçante é uma coisa É, horrorosa, uma aquilo é coisa, muito nossa, ruim mesmo. meu Deus do céu. E agora, É, fica, né? eu, Fica, ele nossa, adere à língua, às glândulas salivares, sei lá o que, que ele né? faz, aquele gosto de stevia e tal, que não sai mais, né? Você fica o dia inteiro conversando com aquilo. E as Muito ruim. pessoas usam às vezes xilitol e elas não sabem que a pessoa usa esses adoçantes, depois vai para academia e fica soltando pum na academia. Ela não sabe por quê. É por causa dos adoçantes, Leda. É por causa dos adoçantes? É, são os adoçantes. Algumas pessoas têm um pouquinho de refluxo, um pouquinho de, né, gases, né, por cima ou por baixo. Né? Então as pessoas elas não sabem, mas é dos adoçantes. Né? O açúcar branco, para boa parte das pessoas, também faz isso. Né? Não sei se Leda, eu acho que você entrevista bastante médico que eu tenho acompanhado, né, Leda? É, Bastante nutricionista, médico. Então você sabe que o açúcar branco é o real veneno da humanidade. é, Você deve saber disso. Né? é uma espécie de cocaína, né? Porque vicia Sim, e faz um mal danado. sim. E Muito o que complicado. acontece é que nunca foi necessariamente a gordura, né? O problema do brasileiro. Sempre foi o carboidrato, sempre foi o açúcar, né? E isso ficou escondido durante muito tempo, né? É, é porque não interessa. Você vê que tudo tem, quer dizer, as farinhas, os biscoitos, as bolachas, como falam os paulistas, os biscoitos, como falam os outros. É, tudo isso tem muita farinha, né? A farinha e o açúcar essa combinação é maldita, né? Sim. Eu desenvolvi, né, uma metodologia lá na empresa, nesses 10 anos, convivendo com jornalistas, convivendo com grandes médicos, convivendo com grandes nutricionistas, com grandes personal trainers, falando isso amanhã, desses grandes personal trainers do Brasil vai amanhã na Nação Verde. É, um, é, uma, é uma atividade muito prazerosa. É o Júlio Mariano, ele fala que é Júlio Mariano SA, sucesso absoluto. Ele é sensacional, sensacional. É uma pessoa que você tem que conhecer, viu, Lila? Sensacional. E eu acho que é grandioso fazer parte, né, de uma grande transformação que vem ocorrendo no Brasil. E nesses 10 anos eu acabei desenvolvendo uma coisa chamada Projeto 30 Dias, Leda. Eu descobri três coisas. Três coisas. Essas três coisas que eu descobri nesses 10 anos, com esses profissionais todos, jornalistas, médicos, nutricionistas, personal trainers, muito estudiosos, um melhor que o outro. E essas três coisas que eu descobri, eu coloquei numa caixinha. Eu descobri que os três problemas do brasileiro são preguiça, ansiedade e problemas para dormir.
distúrbio de sono. Esses são os 3 grandes problemas do brasileiro. Eu desenvolvi isso dentro de um projeto chamado Projeto 30 Dias, que foi o que eu aprendi nesses 10 anos. E coloquei nesse blend de chás, nesse projeto. Descobri que para a gente poder... como é que a gente muda? Com tanta filosofia, com tanto coach, com tanta proposta, com tanta promessa. E eu também precisava mudar. Teve a transformação, o problema da minha mãe lá há 14 anos atrás, que motivou a minha consciência para aprender sobre isso tudo. E depois veio aquele problema social que eu sofri, aquele assalto, que mudou minha vida. Legal. Mas quando eu cheguei na Nação Verde, Leda, eu era beberrão e fumante. Há 10 anos atrás, eu era o famoso bagaceira. Então, se você entrar lá no meu Instagram, eu sou Ricardo Cruz, tem lá o primeiro alfinete, você vai ver meu antes e depois, você vai desacreditar, nem parece a mesma pessoa. Pesava 93 quilos, enfim. E eu comecei a desenvolver, a empresa começou a dar certo, eu falei, gente, como é que eu vou ser o representante principal dessa empresa? Não combinava. Eu precisava participar da minha transformação. Hoje em dia, Lida, o meu dentista, quando eu conheci ele há 20 e poucos anos atrás, é o mesmo até hoje, ele tinha os dentes tortos. Porque naquela época, 25 anos atrás, não tinha problema você ser dentista e ter os dentes tortos. Só que hoje a sociedade não aceita. Então eu não podia estar na frente da Nação Verde e ser aquela bagaceira, entendeu? Não podia, entendeu? Porque eu gostava do umbirico-tico, você entendeu? E gostava de fumar, gostava... Era de moto, off-road, de moto, né, Leda? Você imagina, né? E aí eu falei, eu preciso da minha transformação. Peguei todo aquele aprendizado que eu falei, que é a preguiça, ansiedade e distúrbio de sono, né? Descobri, aprendi com esses médicos, nutricionistas e personagens como é que aquilo procedia, criei esse kit de chá. Tava faltando mudar os hábitos. E por mais que tivesse todo aquele universo de mindset, de coach, de tudo disponível, não estava funcionando comigo, não. Aí eu descobri uma metodologia que eu coloquei e coloquei aulas gratuitas nesse produto. Então, a pessoa pega esse kit chamado Projeto 30 Dias e aí ela tira lá, que lá tem as minhas aulas, vai lá no QR Code e vai para minhas aulas. O que eu ensino ali? O que eu aprendi na minha vida que funciona. Por exemplo, O que funciona? olha só, você está na sua empresa, aí você tem que parar de comer tal coisa. O que eu ensino na minha aula? O que é? Você só tem que localizar quais são as coisas que você sabe muito bem que fazem mal para você. A pessoa sabe. A pessoa Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E aí você, primeira coisa, identifica. A, B, C. Certo? Qual que é o próximo passo? Você tem que saber onde você comprou. Porque basicamente é sempre nos mesmos lugares. E aí qual que é a saída que eu ensino? Não vai mais lá. Pronto. Não vai mais lá. A pessoa falando assim, como assim não vai mais lá? Muda o caminho. Não vai mais lá. Vai em outros lugares. Ah, mas aqui não, muda a rota que você pega, que você faz com o carro. Faz outra rota. Travou de novo. Vai destravar. Destravou? Tá destravando, tá destravando. A imagem agora vai. Aí, o que eu fiz na minha cozinha? Tem até uns vídeos que eu fico pondo nos stories às vezes. O que eu fiz na minha cozinha? Eu coloquei todos os potes, coloquei as coisas todas disponíveis numa bancada, muito fácil de usar. Fica tudo na mão, aquela alquimia ali. Vira e mexe eu ponho nos meus stories lá, vou te mostrar. É muito fácil de você fazer as coisas. E aí, como eu era muito formiga, gostava de um doce e tal, não tinha. Como é que eu cortei o hábito? Porque não tem. Não tem. Isso acabou virando uma benção, porque depois eu boto lá os stories com os meus filhos, né? O café da manhã, eles veem uma criança de 2 anos chupando limão, né? E aquilo virou um hábito, porque quando os meus filhos nasceram, eu já estava transformado. Então foi uma benção engraçada demais. E você nunca mais bebeu? Em aniversário, em festa, toma uma cervejinha para brindar com os amigos. E é isso.
não sinto mais falta. Uma pessoa já mais equilibrada. Ô, Neida, sabe o que acontece com a gente E o depois que você. açúcar? Ah, essa parte foi a mais difícil. Mas tem um detalhe ali. Depois que você virou essa chave aí, a volta é impossível. É impossível eu voltar a comer o que eu comia. Impossível. Porque você toma duas long neck. Se você tomar a terceira, o negócio te estraga o dia. Te estraga. Não vai. O seu corpo não aceita mais. É doideira. Por exemplo, eu lembro como se fosse hoje. A gente tinha uma piada há 10 anos atrás, né? Por exemplo, tinha uma piada entre amigos que a gente falava assim: a pessoa que abre uma caixa de bis, come meia dúzia e guarda o resto, com certeza é mau caráter, né? A gente brincava entre, né? Com certeza tem transtorno. A gente brincava assim: eu não confio numa pessoa que come um bis e guarda a caixa. Com certeza, boa pessoa não é. A gente brincava assim. Mas eu era precisamente aquela pessoa, há 10 anos atrás, que eu abria uma caixa de bis e assim, em 5 minutos ele evaporava, né? E você acaba abrindo a caixa de bis e virando um mau caráter, porque você não consegue comer aquilo, né? Não consegue comer, você come um, dois e não consegue ir para frente. A ser uma pessoa hoje que. Aí você fala, mas você compra uma caixa de bis? Então, mas eu não vou nem aonde tem bis para vender. Porque as coisas vêm da Nação Verde para minha casa, minha esposa vai em um determinado hortifruti, compra as maçãs e as coisas que os meus filhos comem. É uma coisa tão doida. Que foi acontecente, era uma coisa muito acontecente, que uma vez minha filha tinha 5, 6 anos de idade, e uma senhora, a gente estava em algum lugar, assim, no turismo, e uma senhora gostou, assim, da Eva, da minha filha, e aí uma senhora mesmo, uns 70 anos, aí ela puxa da bolsa um tubo, e ela vai puxando um tubo da bolsa, e o tubo, assim, vai puxando um tubo desse tamanho, assim, sabe? Um tubão mesmo, colorido, assim, e aí ela vai dar esse tubo na mão da minha filha, e eu e minha esposa ficamos olhando, e aí a gente, pô, é bolacha recheada. É bolacha recheada. Só que a Eva, com 6 anos de idade, nunca tinha visto uma bolacha recheada. E, e não é porque não tinha, não tem. Não fazia mais parte da nossa vida, mais há 6 anos, 7 anos, desde que ela nasceu. Não tem, não tinha. Simplesmente não fazia parte, era uma coisa muito doida. Aí a Eva pega esse tubo que a senhora dá para ela, a Eva balança, balança, balança o tubo e começa a bater com o tubo, o pacote de bolacha, né? Ela não sabia o que era. Então ela batia nas coisas, pensando que era brinquedo. Arregaçou a bolacha toda, a gente morrendo de vergonha. Mas foi um episódio, né? Quando a gente caiu a ficha na gente, né? Porque aí a Eva já estava indo para a escolinha, né? Ia naquele ano começar a escolinha dela, né? Até então ela não tinha ido para a escolinha. E aí ia começar com 6 anos lá a escolinha dela. Daí começa, né? A ter interação na escola, na cantina, com aquele mundaréu de tranqueira, né? E aí começa a vir questionamentos e tal. Mas foi uma coisa engraçada como as coisas foram Mas acontecendo. eu acho que quando você educa a criança sem o açúcar branco ou com o açúcar branco reduzido, ela vai gostar do açúcar, porque o açúcar é gostoso, mas ela não vai ter a compulsão. Não tem. Eu vejo isso com a minha neta. Eu vivi uma situação semelhante a essa do biscoito recentemente com uma pessoa que trabalhava na minha casa no Rio e deu para a Zoe um potinho de jujuba, que ela achou lindo, porque é muito bonito mesmo, colorido, grandona, sabe? Aí ela provou e não gostou, porque ela Porque é achou forte. doce É demais. muito forte. Aí eu, com muito jeito e tal, falei para a moça: vamos levar, você vai levar para sua casa, vai deixar um pouquinho aqui e vai levar, porque era um pote grande. E eu sei, ela era uma pessoa simples, eu não queria que ela desperdiçasse o dinheiro dela. E falei: a sua neta gosta? Porque se ela deu para mim é porque a neta dela gosta. Ela falou: adora. Eu falei: pois é, então você vai levar para ela, porque aqui em casa não vai funcionar muito. Deixa um pouquinho e tal. E ela deixou lá umas que ficaram lá, entendeu? Não, não interessou, sabe? É, Porque o não paladar é conquista, outro. né? A forma, É, o trabalho tem que começar mesmo com a criança. sim.
A minha sim. geração não, a minha geração nadava no doce, né? A gente comia Nossa, pavê, meu Deus. né? O leite condensado fazia parte do show, né? Eu acho que eu com 5, 6 anos de idade, eu acho que eu já tinha metade dos dentes com amálgama. Amálgama, nossa, mãe, amálgama. Que é aquele troço E feio, olha que né? você nem é da minha geração, hein? Pois é. Mas eu me lembro nitidamente do dentista e do amálgama. Depois me deu o trabalho para tirar Sim, isso. Gastei um sim. dinheirão para tirar A o amálgama. Eva vai fazer 9 anos, nunca vi um dentista na frente dela. Não ficam doentes, são crianças que não ficam doentes, né? Meus filhos não ficam doentes. E tem loucura por fruta, porque é o que tinha, né? É o que tinha, eram É frutas, o é o doce que dela, tem, né? é o doce delas, né? Mas tem uma coisa que eu acho que intuitivamente, Leda, sabe o que eu queria te falar também? Que eu acho que intuitivamente também eu acertei, porque uma vez minha filha falou assim para mim, Leda, papai, o que é miojo? Né? E aí eu falei, miojo é aquele macarrão instantâneo, né? Falar, é que tem uma amiga minha que leva miojo pra escola. Tadinha, velho. Tadinha. A amiga dela levava miojo de almoço, Leda. Nossa. E não falei Caramba. nada, né? Claro. Ah, sua amiguinha leva miojo pro almoço, baby. Hum. Aí, papai, eu queria tanto experimentar miojo. Falei, tá bom, não tem nada. Entra aí. Fui até a padaria, comprei o miojo. Trouxe o miojo. Fiz um miojo, ensinei ela a fazer, fiz um miojo ali pra ela e dei pra ela. Aí ela, é isso que é miojo? Eu falei, é, filha, macarrão. Nossa. Aí eu olhei pra ela e falei, o da mamãe é 10 vezes melhor, né? Ela falou, nossa, isso aqui é uma porcaria, papai. Eu falei, é isso, uma porcaria, só queria que você soubesse que é uma porcaria. Perto do da mamãe, perto das. Porque a gente faz tudo aqui em casa, né? Minha esposa faz geleia, minha esposa faz os bolos, minha esposa cozinha muito bem, né? E a gente traz as coisas, mas principalmente porque quando a minha esposa faz bolo aqui em casa, eu acho que ela usa menos da metade de açúcar né, de qualquer coisa que você vai comprar, né? Que a Ai, gente realmente a gente desacostumou. E aí ela usa o açúcar que a gente traz da Nação Verde, né? Que é um açúcar demerara orgânico, que ele é douradinho, é. e não tem aquele amargo do açúcar branco, não tem aquele dulçor carregado, né? Então as crianças acostumaram, eu não proíbo os meus filhos. A gente chegou de um resort agora, recentemente, a gente passou 4 dias no resort lá, e E aí, como é aí, que você faz? não, e a gente estava no resort, daí não, só me toquei na hora de pagar. Quando eu fui pagar a conta do resort, o moço falou, tem frigobar? Eu falei, eu não sei. Aí, aí ele falou, ah, vou conferir. Daí o cara veio com a conta. Eu falei, confere lá. Aí ele veio com a conta. Aí ele falou, são 8 águas. Eu falei, deve ser. 8 águas, é isso mesmo. E então, aí, o senhor não pegou mais nada? Eu falei, não sei, me diz você. Eu não sei. Se eu soubesse, eu tinha falado. Ele falou que aqui só tem as 8 águas. Eu falei, então é as 8 águas. Por quê? Porque em cima dos frigobar do resort, É, era de tem um tudo monte que você de podia porcaria. imaginar. Tem Assim, batata Pringles. mas assim, era a festa do capiroto. É. Era assim, tudo em cima, assim. Meus filhos não pegaram nada, mas eu não proibi. Não, não sei, não teve esse assunto. Não houve esse assunto, entendeu? Porque a gente ficava o dia inteiro nas piscinas, nos parques e tal, né? Sei lá, chegava cansado, pegava água, tomava água, levantava, descia, corria pro restaurante maravilhoso para tomar um café da manhã. Eu sei que eu só paguei a água, né? E tava lá. E se meu filho tivesse pego um chocolate, ia pegar. Ia pegar. Porque assim, a gente não tem muito esse cerceamento aqui, né? E eu não curto muito esse cerceamento para nada na Mas vida. os chocolates que você produz, você leva para casa. Nossa, aí tem um armário aqui com vários organizadores, né? Que a gente deixa tudo fácil. E aí a gente tem os drageados, tem as barrinhas, eu tenho tudo aqui, né? E aí eu faço lancheiras, né? Eu tava até, eu e o Duda, fazendo uma lancheira saudável para Eva e para Zoe, né? A gente tava fazendo, a gente fez até um filme, né? De lancheiras saudáveis para ajudar. Porque uma coisa que acontece muito quando eu tô em festa de criança, Leda, é sempre vem os pais das amiguinhas.
e pergunta, né? Porque minha filha é atleta, então ela tá sempre nos meus posts, no meu Instagram pessoal. Até domingo agora ela ganhou medalha de prata lá, então ela estava nos posts que eu ponho. Então os pais, eu acabei virando uma referência para esses pais, né? Então o pessoal sempre vem perguntar o que eu dou, o que eu faço, o que eu tal. E aí a gente procurou sempre comentar. Eu falei, poxa, vamos fazer uns vídeos, né? Então, e mostrar como é que a gente faz a lancheira das crianças, né, para ir para a escola. Porque se você não fizer isso aí, Lê, a hora que chegar na cantina, pelo amor de Deus, é só bagaceira, É, viu? Mesmo cantina de colégio é é punk. terrível, é punk. Mas depende muito da, da maneira como você educa, né? Eu acho. Sim. Quer dizer, na minha Tá, época era tem até diferente, porque a melhorado, gente né? não tinha essa informação, né? A gente comia o que a coisa da cantina, entendeu? Tranquilo, assim, o joelho. Eu me lembro, eu dei aula há 11 anos na universidade. E, e eu sempre, antes de ir para a TV, eu dava aula de manhã. Eu ia direto. E às vezes eu passava na cantina da faculdade, eu via aquele joelho, eu me lembrava tanto de mim quando eu estudava na faculdade, que era uma coisa que tinha, com certeza, né? É muito engraçado, assim, você fica com uma memória daquilo. Mas, Não, mas melhorou, viu? As- mas hoje em dia, é outra viagem, outra educação, outra coisa. Essa quantidade de farinha que a gente comeu a vida inteira. Você faz o quê? Você faz na sua vida pessoal, você fez essa transformação do seu corpo. Eu vou usar essa imagem que você falou que tem no Instagram, né? A sua. sim. Vou usar, na hora que for para o YouTube, vou pedir para o Gustavo colocar aqui. Você perdeu muitos quilos, você virou outro Eu corpo, é isso? perdi 15 quilos, né? Eu eliminei 15 quilos, E mas foi na base da proteína, tirando o foi, carboidrato? foi com o que eu coloquei no projeto 30 dias, né? Aprendi a fazer substituições inteligentes no dia a dia, aprendi a organizar a minha cozinha. Parecia brincadeira quando eu estava contando, mas eu ensino isso nas minhas aulas mesmo, dentro do projeto 30 dias. Eu falo mesmo, falo, olha, O quê? não tem jeito, eu não sou melhor que você. Eu simplesmente, eu vi as coisas que realmente me prejudicavam, e aí eu vi onde é que eu as comprava e não ia mais lá. Ponto. Mudava até o trajeto do automóvel, do carro, só para não passar na porta. E aí eu mudei minha cozinha. Quando você vai nas prateleiras e não tem mais nada para você, não tem. E você não vai sair de noite para buscar? Então não tem. E aí comecei a mudar, fui mudando, fui mudando. A Nação Verde ajuda muito, porque tudo que tem lá já está pronto, em termos de chocolatada, café, né? Que você toma café sem açúcar, mesmo não conseguindo. Quem tomar o café da Nação Verde, que é o Almazém, vai conseguir. Por quê? Porque é single, né? Ele Sim, mas realmente não é você amargo. basicamente não come farinha branca, é isso, né? Açúcar. Eu não tenho muita restrição com nada. Eu só tenho um bom senso muito grande na hora de colocar isso no dia a dia, né? Então, a gente vai Mas nesse aprendendo. projeto de 30 dias, você tira o açúcar branco e a farinha, com certeza. Tirou. Porque o que acontece com a gente? A gente precisa ter uma suplementação e fazer algumas escolhas alimentares que vão dar uma nutrição que vai evitar que você caia nesse tipo de compulsão, né? Tipo Pelo o quê? amor de Me dá uns dois Deus, exemplos, assim, pelo amor de só para a gente terminar, porque a Deus, gente tem que nossa. terminar essa live em alguma hora. Então vamos terminar com o seu exemplo. Leda, pelo amor de Deus, eu era muito formiga. Eu era muito formiga. Muito, muito, muito. Olha, se eu conseguir, qualquer um consegue. Meu Deus do céu. Eu era muito formiga, muito. Nossa, não vivia sem uma sobremesa. E hoje, acabou. Milagrosamente, isso aí se reduziu a muito pouco. Muito pouco. E quando eu como uma sobremesa, são poucas coisas, são pontuais, finais de semana. Agora, Leda, olha, água tem que entrar e água tem que sair. Se a galera tiver que anotar alguma coisa, anota isso aí. Água tem que entrar e água tem que sair. Você tem que beber água e tem que suar. Não tem o que fazer. Não tem jeito. Água Então tem que tem que entrar, malhar, né? água tem que entrar, água tem que sair. Se você não está tomando em média 2,5 litros de água por dia, com certeza você está adoecendo. Então, 2,5 litros de água já é um balizador geral, para todo mundo. Claro que algumas pessoas precisam tomar um pouco mais, mas 2,5 litros de água é um balizador para todo mundo. Se você não está tomando 2,5 litros de água por dia, você está adoecendo.
Então, se você botou água para dentro e botou água para fora, se você suou, ainda que seja 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, vai dar certo. Agora, a ideia nunca foi emagrecer. A ideia sempre foi permanecer magro. Essa é a ideia. Então, água tem que entrar, água tem que sair. A suplementação em cápsula que a gente toma, principalmente DHA, a cápsula do tempo, que é a coenzima Q10 e o Smartab, são, de fato, suplementos que mudam a vida da pessoa. Mudam a vida da pessoa. Olha, eu como o conselho que eu daria para um nutricionista, para um médico, cuida da psique da pessoa primeiro. Porque a compulsão não vai ser resolvida com uma dieta. Porque ela é psíquica. Então, a gente atingir um objetivo desses, né, de saúde, sem cuidar do intestino, sem cuidar do cérebro, impossível. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. É o primeiro e o segundo cérebro, né? E o do sono, né? Assim, mas assim, o sono já vai estar relacionado com isso. Né? Então, se você cuidar da sua sopa química aqui cerebral, então, nós lá na Nação Verde temos o DHA, que é um ômega 3, MEG 3 ultra potente. Né? A gente chama DHA. E a gente tem o BioAlfa, que é um outro ômega 3 com uma outra composição. O DHA, quando você une com a cápsula do tempo, que é a astaxantina e coenzima Q10, e com o Smartab, que é fosfatidilcerina e colina, quando você une isso, em 7 dias a pessoa é outra, Leda. Ela tem muito... Você falou que para a gente encerrar a live e encerrar com uma entrega interessante para as pessoas, então bora lá. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa, quando ela é agitada, ansiosa, quer comer alguma coisa, fala, a pessoa chega assim para mim, ela fala assim, Ricardo, o que você tem aí para eu me acalmar? Né? Ai, que eu sou muito agitado, eu tenho muita energia, eu começo tudo, não termino, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não estou conseguindo dormir. Então, eu falei, mas primeiro eu preciso saber se você tem se você está com um problema de falta de energia. Ela falou, não, eu tenho muita energia. Eu falei, não, você não entendeu. O seu conceito de energia é equivocado. Uma pessoa que tem energia mitocondrial, que ela está bem carregada com a sua energia fundamental, ela não faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela tem um poder de concentração e de profundidade muito grande em algo quando ela quer participar de uma reunião. Ela consegue separar muito bem os assuntos. Ela consegue falar não com grande facilidade. Pega no sono muito mais fácil. E isso tem a ver com ela estar com energia. Ao contrário desse, é um paradoxo. E a pessoa está pedindo para mim um calmante. Eu falei, mas quem falou que você precisa de um calmante? Você está precisando de energia? Ela, como energia? Eu falei, então, deixa eu te explicar. O seu cérebro ele precisa de muita energia. Você precisa estar psiquicamente muito bem energizado para você poder focar. Porque focar exige uma energia psíquica tremenda. Eu costumo dizer assim para as pessoas, Leda, pega um livro e vê se você consegue ler 30 páginas. Vê se lá pela 10ª página você já não está cantando uma música na cabeça. Falhou de novo. Tem que terminar essa live, senão eles vão cortar a gente. Para encerrar, voltou? Para terminar, vamos terminar, porque já passou mais de 1 hora, daqui a pouco vamos cortar. Para encerrar, você precisa tomar suplementação para carregar o seu cérebro, para que você tenha mais concentração
e tem a capacidade de ficar fixo, concentrado num tema. Se você começa tudo e não termina nada, você tem falta de energia. Porque o cérebro, para se concentrar, precisa de muita energia. Toda vez que você começa, larga uma coisa, começa, larga outra, porque o seu cérebro não tem energia suficiente para focar. Porque focar custa muita energia para o cérebro. Então, focar é uma missão. É uma missão. Ômega 3, DHA, né, fosfatidilcerina, colina, e principalmente coenzima Q10. Ok. Isso, Foco e ação. isso ajuda a emagrecer, ajuda a melhorar a autoestima, a você gostar mais de você. Como a gente costuma dizer lá na Nação Verde, né? Esse símbolo não está escrito na Nação Verde, né? Ele é o hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Tá certo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Valeu. meu amor. Valeu. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite para você. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau. Eu conversei aqui com o Ricardo Cruz, da Nação Verde. Ele contou a história dele, mas contou várias histórias e acabou também tendo um lado motivacional. Muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abração, até mais. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.